Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. Apocalipse, capítulo 2. Carta à igreja de Éfeso. Ao anjo, ao pastor da igreja em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Anda no meio da igreja. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Oh glória! Igreja de Éfeso. Jesus sabe tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Jesus conhece a nossa vida mais do que nós mesmos. E ele deu os parabéns à igreja de Éfeso, que era uma igreja muito séria, comprometida com a palavra de Deus, e que defendia a palavra de Deus, e que buscava a verdade. Só que eles tinham esquecido o primeiro amor. Você se lembra quando se converteu a Jesus? Você se lembra da paixão que tinha por ele? Quando você descobriu que ele te amava sendo você um miserável pecador, que ele tinha pago o preço da sua salvação eterna, se oferecendo para morrer no seu lugar. Então a alegria da salvação tomou conta de você e você se consagrou a Deus com todas as forças do seu ser. Como é que nós devemos amar a Deus? Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa vontade, com todo o nosso pensamento e com todas as nossas forças. Deus é o nosso maior amor. O Salmo 37 nos fala disso: agrada-te do Senhor, apaixone-se pelo Senhor, que não percamos o primeiro amor. Não percamos o primeiro amor. Jesus fez aquilo que nenhum ser faria por nós. Sendo nós inimigos de Deus, ele veio para nos resgatar, pagando o preço, terrível preço da nossa salvação. E ele ainda cuida de nós, continua cuidando de nós. Estamos debaixo de seus braços protetores. Voltemos ao primeiro amor, ao primeiro amor. Deus é digno de ser amado, de ser adorado, adorado. E Jesus termina a carta à igreja de Éfeso, ao pastor da igreja de Éfeso e à igreja, dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça. Eu estou ouvindo minha voz. Você está ouvindo minha voz. E o que eu estou falando é a palavra de Deus, não é a palavra de William, é a palavra do nosso Deus, é a palavra de Jesus. Aquele que tem ouvidos, ouça. Com o ouvido nós ouvimos, não precisamos fazer força para ouvir, é algo natural em nós. Agora, ouvir é algo que depende da sua vontade. Ouvir é prestar atenção com interesse. Tem 100 pessoas numa igreja, quantas estão ouvindo a palavra de Deus sendo pregada? Quantas estão ouvindo? Todas estão escutando. O ouvido foi feito para escutar, mas ouvir é prestar atenção. Quem mais prestava atenção em Jesus? Quem mais ouvia Jesus? De todos os apóstolos? João. Foi por isso que viveu até velhice no final. Foi por isso que recebeu revelações de Deus que os outros não receberam. Já prestou atenção quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João? Quando você chega em João, você encontra em João um montão de coisas, um montão de fatos, um montão de
revelações de Deus que não estão nos outros evangelhos. Por que não estão nos outros evangelhos? Porque João era especialista em ouvir. A atenção dele era focada em Jesus. Ele vivia o primeiro amor a cada dia. Ele não perdia um gesto de Jesus. Então aprendeu muito mais de Cristo do que os outros discípulos. E Jesus se revelou finalmente a ele, preso na ilha de Patmos por amor a Deus, por causa do seu testemunho. Então, ouçamos a Jesus, ouçamos a palavra de Deus, como João a ouvia, amando o nosso Salvador e obedecendo. Ouvir é prestar atenção e pôr em prática depois, e obedecer. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo está falando conosco nesta hora aqui, através da sua palavra. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao vencedor. Todo crente vai ser vencedor? Quando há uma competição, quem ganha a competição? São todos os que participaram dela? Só um vencedor. Para nós recebermos a recompensa da vida eterna, temos de permanecer firmes com o Senhor, perseverantes até o último respiro. Até o último respiro. Fiéis ao Senhor, vivendo para agradar a Deus. O vencedor vai receber o prêmio. Não adianta ser membro de igreja se não for vencedor. Só sobe para o céu quem estiver em santidade. Quem conhece essa palavra aqui apenas intelectualmente e não põe em prática e não obedece, é perdedor, é derrotado. Esta palavra é vida para aqueles que a obedecem, pelo poder do Espírito Santo que mora em todo cristão. Agora, não é todo cristão que aceita o governo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em você e em mim para governar a nossa vida, para dirigir a nossa vida. E ele usa essa palavra. Então o vencedor é aquele que obedece essa palavra. Obedece ao Espírito Santo que está dentro dele. Não vive mais como o seu próprio líder. Tem Deus como seu líder. O Espírito Santo é o seu dirigente, é o seu líder. Ele obedece ao Espírito de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele nos fala através dessa palavra e ele nos fala individualmente, nos momentos da nossa vida. Nos momentos da nossa vida. O Espírito Santo de Deus nos capacita a sermos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Meu irmão, minha irmã, se você se entrega ao pecado, é sem vergonhice sua, porque você tem o poder de dizer não ao pecado. A palavra de Deus diz que Deus não permite que venha tentação a nós, superior à nossa força, superior à força que Ele nos dá. Então, se você se entrega ao pecado, é por sem vergonhice, é porque você ama o pecado mais do que ama a Deus. Arrependa-se, arrependa-se. Ame a Deus em primeiro lugar. Viva o primeiro amor. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. As obras não salvam, mas elas são consequência da salvação. Deus nos salva para que nós possamos em prática as obras que Ele planejou para nós, para você e para mim. Não estamos aqui à toa. Estamos aqui para servir o nosso Deus, transbordando de amor por Ele. Seja vencedor em Cristo Jesus. Ele te dá poder para isso. Amém. Aleluia. Glória a Deus.